a Jesus. Amém? Abra, antes do Telmo descer. Isso, deixa para assim. Abra a sua Bíblia no Salmo 84 e vamos ler o que os filhos de Corá, os levitas músicos e os poetas escreveram e deixaram latente aí nesse salmo. Qual a expressão, o sentido, o valor que eles davam em estar na casa do Senhor. Salmo 84. Coloca os teus olhos nesse salmo. E a palavra do Senhor vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne exultam pelo Deus divino, Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem se nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quão maravilhoso é estar nos átrios do Senhor. Mais vale estar nos átrios do Senhor. É bom estar na sala do trono, na presença de Deus. E esta foi a expressão, foi aquilo que os filhos de Corá, o autor deste texto, os levitas, músicos, aqueles que desempenhavam funções no templo, no tabernáculo, sabiam a importância que era estar, valorizavam estar na presença de Deus. Se expressavam, mergulhavam na presença. Deixaram expresso, verso 10. Verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, do meu Deus. À porta, não dentro. Prefiro estar somente à porta. Só à porta. Do que permanecer nas tendas da perversidade. É bom estarmos aqui, irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor, na casa da oração. Se expresse, mergulhe na presença de Deus, meu irmão. É um culto ao Senhor, meu irmão. Tu que serves de Deus, colaboradores, cooperadores do Evangelho, vamos desfrutar deste, meu Deus do céu. O Altíssimo está presente neste lugar onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos. Eu me farei presente no meio dele. O autor e consumador está neste lugar. Como é possível não nos alegrarmos, não desfrutarmos, não presenciarmos, nos alegrarmos na presença de Deus? Expressa todo o teu amor. Ai, pastor, dá uma semana de trabalho, estou tão cansado. O soberano, o maravilhoso, merece tudo. Então levanta os teus braços aos céus, o teu rosto aos céus, os teus olhos para o céu e diz: eu amo-te, Senhor. És lindo, maravilhoso, Senhor, poderoso, grande, imenso. Obrigado, Jesus. Eu me sinto muito bem.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Adoramos a tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. É bom estar na tua casa. É bom estar com os irmãos, louvar e adorar o teu santo nome. É bom, Jesus. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar. Obrigado, todos Jesus. Os dias da minha que a tua glória enche o templo, Jesus. Que a tua glória enche o templo, Jesus. Que a tua presença enche este templo, Jesus. Que a tua presença inunda este templo, Jesus. Inunda, Jesus, inunda, Jesus. Inunda, Espírito Santo. Toca em cada coração que aqui está. Clama ao Senhor, busca pela presença do Senhor. Adora ao Senhor, faz alguma coisa, meu Deus do céu. Levanta a tua voz, adora ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Altíssimo, maravilhoso, Deus da glória. Deus poderoso, tremendo, fantástico, soberano. Tão bom, Senhor, Tu és. Queremos mais nada, nossa mente está cativa a Ti, Jesus. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos Teus pés, que estar aos Teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos Teus pés, que estar aos Teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos Teus pés, que estar aos Teus pés. E aqui permanecerei, prostrado aos Teus pés. E aqui permanecerei aos Teus pés, meu Cristo. E aqui permanecerei, prostrado aos Teus pés. E aqui permanecerei aos Teus pés, meu Cristo. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos Teus pés, que estar aos Teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos Teus pés, que estar aos Teus pés. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio.
Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, obrigado, obrigado então. Glória a Jesus. Podem ocupar os vossos assentos. Glória a Jesus. Bem-vindos a este culto ao Senhor para voluntários. Só malta braba que está aqui hoje. Amém? É? E não somente aqui, mas julgo também mas também malta braba de Moçambique, Pastor Augusto, de Madrid, os nossos pastores Maurício e Poliana e o pessoal lá, os servos, os voluntários, e também de Rondônia, né? Está aí pessoal do Brasil? Glória a Jesus. Então, muito bem-vindos, meus irmãos, Moçambique, Brasil, Rondônia e Madrid. Que Deus abençoe muito a vossa vida. O nosso desejo é que, da mesma forma que nós estamos a viver um tempo abençoado aqui, que em Moçambique, Rondônia e Madrid possam sentir. Amém? Que o Senhor vos abençoe muito. Abra a sua Bíblia, Salmos 100. Que privilégio é nós podermos estar aqui. Amém? Você vai olhar para o lado e vai ver um voluntário, um servo de Deus. Se calhar vai identificá-lo como alguém que serve na cafetaria, alguém que deixa o banheiro, ali a casa de banho cheirosa, quando você vai. Alguém do MOC que recebe você com um sorriso. Alguém da fotografia, do Instagram, só deixa você bonito, né? No Insta, é a especialidade. Tem dom, não é? Talvez vai encontrar algum levita, cante bem, cante menos bem, da dança, ok? Líderes, obreiros, diáconos, etc. Amém? Todos muito bem-vindos. Salmo 100, versículo 2. Vamos ler o 1, 2 e o 3. Eu gostava de ministrar sobre o tema, uma pequena palavra, tenho sempre medo de dizer isso, será pequena, será a palavra, não vou dar se é pequena ou se é grande, intermédia. Gostava de falar convosco sobre a alegria de servir ao Senhor. A alegria de servir ao Senhor. E primeiro que tudo eu gostava que estivesse aqui com uma cara alegre. Você conhece alguém, ou tem algum irmão que esteja assim com uma cara... Parece que está zangado contigo. Olha aí para o lado e vê se a cara dele está aí zangado contigo. Isso. É para ti mesmo que eu estou a falar. É exatamente. Você sabe que eu estou a falar consigo. Olhe para a cara dele. Faça uma cara alegre, meu irmão. É fé que formosea o rosto, é isso, é? Que a Bíblia diz? Um coração alegre. É isso. Alegria, alegria, alegria. Exatamente. O rosto. Um rosto alegre expressa menos pé de galinha. Um rosto alegre tem tendência a piorar as rugas, ok? Quando a gente ri, então as rugas de expressão, não é? Prejudica um pouco, mas amém. Vamos então ler o Salmo 100, versículo 2 a 3. Mas antes vou... não, ok. Tem a Bíblia aberta? Diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Onde é que eles estão? Onde é que... Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com e apresentai-vos a Ele com. Sabei que o Senhor é. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Mais uma vez, servi ao Senhor com alegria. Oh, por amor de Deus, meu irmão. Com alegria. Dá uma voz aí. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com. Eu tenho que arrancar de ti hoje, em nome de Jesus, Lázaro, um sorriso. In the name of Jesus. Tenho que arrancar de ti hoje um sorriso. Até para onde der. Meus irmãos, hoje não estão aqui reunidos
homens e mulheres que simplesmente ajudam na casa do Senhor, que prestam algum tipo de auxílio. Não estão aqui somente esses homens e mulheres. Não estão aqui homens e mulheres que decidiram dar um jeitinho português e brasileiro na casa do Senhor. Eu creio que não estão aqui essas pessoas. Eu creio que não estão aqui homens e mulheres que, quando der eu vou, se não der eu não vou. Eu creio que aqui estão homens e mulheres que decidiram servir a Deus. E a ênfase desta frase não é o servir, é a quem servimos. Eu creio que estão aqui homens e mulheres que decidiram servir a Deus. Repito, a ênfase não está no servir, naquilo que você faz, mas para quem faz, a quem faz. Aquilo que faz denotar no texto, aquilo que faz trazer algo de bom àquilo que nós fazemos é a quem nós fazemos. Aquilo que dá destaque ao nosso serviço é a quem nós fazemos. A intenção para a qual nós fazemos é para Deus. Então aqui estão homens e mulheres que decidiram servir a Deus. O apóstolo Paulo, quando se refere aos seus discípulos, ele trata-os como? Ou Timóteo, filhos, mas aos demais cooperadores. O apóstolo Paulo caracteriza-os ou dá-lhes o nome de são os meus cooperadores. O meu filho na fé. Há uma proximidade, há uma ligação, há uma conexão. Cooperador, há um papel a desempenhar na obra do Senhor. E nós somos servos do Senhor. Servos de orelha furada, que simboliza que servimos para toda a vida e de... Exatamente. Iniciativa própria. O escravo, a orelha furada do mesmo, simbolizava eu sou escravo por iniciativa própria. Não estou aqui obrigado. Eu sirvo ao meu Senhor com... Eu escolhi. Então, massa. Eu escolhi servir ao meu Senhor. E aquilo que nos coloca aqui é uma escolha, é uma decisão. E é isso que eu quero trazer nesta noite a este lugar, às vossas vidas, é isso. A razão pela qual nós servimos. E a motivação pela qual nós o fazemos. Com alegria. É um privilégio nós servirmos na casa de Deus. E é importante frisar isto todos e escolhermos este dia para os voluntários. É importante porquê? Porque por vezes, com o correr dos dias, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando. E às vezes acabam por entrarmos em modo avião, em piloto automático. E a motivação já não é o amor, a excelência, o zelo, como para o Senhor. Mas já nem é por prazer próprio, mas é porque entramos numa rotina. E há um grande problema em nós entrarmos e fazermos as coisas por ser rotina, por simplesmente estar escalado. Ou pior, por amarmos fazer aquilo que fazemos. Nós não somente fazemos o que amamos fazer, nós fazemos por obediência. Porque escolhemos fazer, servir, independentemente daquilo que seja necessário fazer. Os discípulos escolheram servir entregando a sua vida. Nós estamos dispostos a entregar o quê? Só uma escolha decidida, só uma escolha certa, enraizada em Cristo, nos dará a condição de servir como aqueles que outrora serviram. E nós não temos a mesma patente, filhos, que foi dada ao Paulo, Pedro, Tiago e os demais. A patente que nos foi entregue aqui é a mesma patente de filhos. Ninguém é mais do que ninguém. Somos todos filhos do mesmo Pai. Servimos todos ao mesmo Senhor. E este culto serve para avivar a sua memória e o seu coração em relação à forma como serve ao Senhor. Se em nome de Jesus está aqui alguém, algum irmão, que por algum motivo já entrou em piloto automático, ou que a sua única intenção ou motivação para com o serviço na casa de Deus e ao Senhor
seja uma mera rotina, um simples prazer. Eu faço porque gosto, porque posso, e não uma séria escolha. Que em nome de Jesus isso hoje caia por terra. Que nós possamos servir no mesmo patamar como os discípulos serviram, como os pais da igreja serviram, como Abraão serviu, como John Wesley e outros homens serviram a Deus, como outras mulheres, como outros missionários nos dias de hoje estão a servir, a dar as suas, que a intenção de coração, a profundidade seja essa. E este culto serve para isso, para nós nos achegarmos a Deus. Não coloque expectativas no homem, mas na palavra que vai ser ministrada aqui. Não coloque expectativas no ambiente, coloque no Senhor que você escolheu servir. Você escolheu servir e Ele dá-nos privilégios. Existem privilégios de servir ao Senhor. Um Senhor soberano que tem poder para tudo e mais alguma coisa. Ele escolheu criaturas. Ele permite a criaturas que são pecadoras, que caem, fracas, fazer parceria com Ele. Nós temos esse privilégio. Ele poderia ter poder para fazer tudo e mais alguma coisa, verdade ou não? Mas Ele escolheu-nos a nós, Ele concede-nos esse privilégio. Então é necessário nesta noite nós voltarmos para a palavra e nesta noite nós podermos realinhar. Já fomos outrora, outro tempo alinhados. Hoje vamos realinhar no que diz respeito ao serviço na casa do Senhor. O autor do Salmo 100 é desconhecido. Ninguém conhece a autoria do Salmo de número 100. No entanto, alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem que o mesmo foi escrito após o exílio. Estes homens escreveram, este autor escreveu este salmo após o exílio. Ok? E neste momento, quando a escrita deste salmo, o templo já era novamente o centro espiritual da nação. O templo já havia sido reconstruído e naquele templo já era prestada a adoração ao Senhor. Mas é necessário nós também entendermos como nasce, de onde nasce, com que coração nasce este salmo. De onde havia vindo este povo? Quem era este povo que escreveu este salmo? Lembremos que quem escreve este salmo, de onde brota este salmo, é um povo que foi liberto da escravidão. É um povo que sabe, que entende que houve, enquanto passou no deserto, foi sustentado pela mão divina do Senhor. É um povo que reconhece que houve, independentemente de estar exilado, estar preso, estar cativo, o Senhor nunca os abandonou. É um povo que tem um coração grato. É um povo que transpira gratidão, expressa gratidão ao Senhor. É um povo que reconhece que foi restaurado pela graça santíssima do Senhor Jesus. Logo este salmo, nós ao lermos, não sei se você entendeu, percebeu, não é? Quando diz servi ao Senhor, celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo, expressa a gratidão. É um salmo que expressa gratidão. É um salmo que expressa a emoção, o louvor. A quando? Na entrada do templo. Aquele povo iria cultuar ao Senhor, iria adentrar as portas do templo e citava este salmo. Alegrai, alegrai, alegria, com júbilo, com cânticos. Vamos à igreja, vamos a unânimes. E o povo cantava, mas não era uma vozinha, não, com júbilo. Porquê? Porque traziam à memória aquilo que Deus já havia feito no passado, que Deus estava a fazer com eles no presente. E era um povo que cria naquilo que Ele iria fazer no futuro. Era um povo alegre. Segundo alguns comentaristas, também dizem que este salmo pertence a uma coleção chamada O Senhor Reina. Então é um salmo que eu te desafio a ler, a reler, a meditar. Em momentos de tristeza, lê. Com toda a certeza serás contaminado por esta alegria. Fecha os teus olhos e medita na alegria daquele povo ir à igreja, adentrar as portas do templo.
Este povo, antes de entrar no templo e de iniciar o culto ao Senhor, expressava este salmo para quê? Para que as turbinas começassem a trabalhar, o fogo começasse a acender. Era um salmo lido antes de entrar no templo. Antes de entrar no templo, a caminho do templo, às portas do templo. Este povo, antes de entrar, ao citar este salmo, trazia à sua memória aquilo que eu acabei de citar. Quando a entrada no templo, já entravam a 100%, de coração pleno para Deus, inteiramente para Deus. Mas qual o significado, olhando agora para o texto e para a exposição do texto, qual o significado é daquilo que nós vamos falar? Bíblico da palavra servir, não é? O texto vai dizer, Salmo 100, versículo 2, vai dizer o seguinte: servi ao Senhor com alegria. A palavra servir no hebraico é abad. E a ideia da palavra, o sentido desta palavra significa servir, trabalhar, mas também adorar. Jamais a intenção do autor separar o servir com o adorar. É fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O sentido da palavra abad no hebraico é servir, mas ao mesmo tempo, enquanto serves, é uma postura de adoração. Exemplo, você está a servir na casa, levar o banheiro, e está a adorar o Senhor. Vira para a direita, que a esfregona vira para a direita, para a esquerda. Lava, mete a mão lá no vaso e está a adorar o Senhor. Você está a entender o que eu estou a dizer? Você está a receber as pessoas, está na cafetaria a fritar coxinha. Dando exemplos do presente, ok? Para que consiga visualizar melhor. Está a preparar a servir os irmãos, a servir uma santa, seja o que for. Está a adorar. Essa é a intensidade do servir, é essa a intensidade que Deus quer em tudo o que nós façamos, que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Quer comais, quer bebeis, ou façais outras coisas, que seja para a honra e glória do Senhor. Eu não sei qual é o seu nível de honra ou a sua definição de honra, mas honrar o Senhor não é honrar uma pessoa qualquer. Talvez você me honre da maneira que você sabe ou sente, mas honrar o Senhor dos Senhores, tem que ser algo maravilhoso. Servir ao Senhor com alegria. Então, servir, a ação física, direita, esquerda, mas com profundidade de coração, com devoção. Enquanto você serve, você age, o seu coração mergulha em devoção. Mas qual é o sentido desta palavra devoção? O que significa a palavra devoção? Fui pesquisar e o sentido da palavra é: o povo dedicava-se incondicionalmente no serviço ao Senhor. A palavra devoção, ao fazer, é incondicionalmente. O amor é tanto, a alegria é tanta, o prazer a entrega é tanta que incondicionalmente eu vou servi-lo. Eu amo tanto o meu Senhor, eu desejo tanto honrá-lo, eu desejo tanto manifestá-lo, que em tudo aquilo, o copo aqui é com devoção. Incondicionalmente, seja em que atmosfera for, ambiente for, circunstância for, tudo aquilo que eu vou fazer é com o meu coração vai junto com a caneca vai o meu coração, porque é para o Senhor. Ponho o púlpito, é com devoção. Como eu recebo é com devoção, com alegria. Escuta, este povo que antes de entrar dizia: cantai ao Senhor com júbilo, servia ao Senhor com alegria. Era um povo que tinha um amor fervoroso, fervor, ânimo, fervoroso. Era totalmente fervoroso e uma consagração total. É isso que o Senhor deseja de nós, voluntários. O voluntariado, na definição humana, terrena, talvez seja quando posso, faço um serviço. É uma palavra que nós, se calhar, usamos. Mas voluntariado, na verdade, nós somos servos de Cristo. À imagem e semelhança da forma como o apóstolo Paulo se apresentava. Eu, Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo. A minha identidade é de servo, o meu chamado.
é apostólico. Entendem? Eu fui chamado para ser apóstolo, mas o meu ADN é de servo. Eu sou um servo. Então este povo tinha fervor. Mas o texto também vai apontar para o chamado e para o privilégio. Salmo, ainda não sei, mas no mesmo versículo, servi ao Senhor. Repara que está de forma imperativa, ok? Servi ao Senhor. Está no imperativo, mas ao mesmo tempo mergulhado, regado de imensa graça. Servi a quem? Ao Senhor. Um Senhor que é pleno em poder, pleno em autoridade, que ninguém está acima dele. Um nome que está acima de todo nome. Um Deus, um Senhor que criou os céus e a terra. Um Deus que criou o bom e o muito bom. Um Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. O autor e consumador, que é o início e o fim, o alfa e o ômega. Diz assim, servi ao Senhor. Vocês têm o privilégio de servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Mas deixem-me apontar aqui 5 privilégios que é servir a Deus. Você já tem noção, ou está na sua mente, quando vem cumprir uma escala, você tem noção dos privilégios que tem em cumprir essa escala? Pessoal, levitas, vocês sabem, André, quando estás aqui no baixo, já pensaste no privilégio que é servir um Senhor destes? Muitos se regozijam e muitos se alegram de estar no multinacionais, verdade? Quem gostaria de ser o braço direito do Bill Gates? Se calhar nem tanto pela pessoa, mas pelo ordenado que poderia estar a ganhar, certo? Mas vamos assumir aqui, seria um privilégio. Terias destaque. Talvez aparecesses na Visão, na Caras, ou na Lux. Talvez terias algum... Já viram ao lado de Trump? Ai, não, aquele homem quer... Claro, era só dizer vais ganhar X. Estou certo. Pegavas nas tuas malas. Tens casa, paga, cidadania norte-americana. É um privilégio, verdade ou não? Mas quando falamos de servir ao Senhor, o que é que te salta logo à vista? Não é o que te salta à vista, teoricamente. É o que brota no teu coração, se é que tem brotado. Verdade? Porque hoje nós temos que é um culto em que nós vamos nos consciencializar do que é servir a Deus. O que brota no teu coração quando chegas às 7h30 à igreja. O que te move. O que te move, o que sentes. Que prazer te dá. Primeiro privilégio. O privilégio de servir. É o simples facto de estar na presença do Senhor. Eu citei no início Salmo 84. Que vai dizer, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 noutros lugares. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da piedade. Estar na presença de Deus. Enquanto louvamos e adoramos Deus, Jesus está conosco. Ele está conosco. Não, você não crê nisso, meu pai. Você não crê nisso. Não crê. São os seus olhos. É um privilégio. É um privilégio magnífico. Servir a Deus mantém-nos na presença do Senhor. Estamos a trabalhar para o seu reino. Estamos a ser cooperadores do seu Evangelho. A Bíblia diz que Jesus esteve com Paulo, Deus esteve com Paulo, o Espírito Santo esteve com Paulo. Não estará conosco? Será que Jesus está só numa masmorra marmetina em Roma? Será que ele está confinado a uma masmorra? Ele não está confinado a um espaço, ele está confinado a um adorador. Alguém que deseja servi-lo em espírito e em verdade. Alguém que deseja amá-lo, servi-lo de coração. Então um dos privilégios primeiro, é estar na presença de Deus. Segundo privilégio é de sermos participantes da sua obra. Paulo, antes da sua morte, disse, combati um bom combate. Olha o privilégio, que ele tinha a noção. A horas da sua morte, minutos, quem sabe. Ele diz, combati o bom combate. Escuta, combati o bom combate. Ele está a dizer, por outras palavras, este combate não foi bom pelo meu desempenho, pelos meus dons e os meus talentos, foi bom porque era do Senhor.
Eu tive o privilégio de combater este combate honroso. Escute, e nós definiríamos bom sabendo que iríamos morrer. Talvez consideraríamos bom se vivêssemos mais 20 anos, prosperássemos. Mas Paulo considerava que tinha sido bom, mesmo estando às portas da morte e já sabendo que estava julgado, já sentindo a ausência de muitos, mesmo estando sem roupa, sem capa, sem pergaminhos. Ele disse: foi bom servir ao Senhor, foi bom servi-lo, que privilégio é servi-lo. Para além disso, eu sei que o Senhor que eu servi na terra me receberá quando eu chegar ao céu. É um privilégio participar. 1 Coríntios, apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Então ser cooperador de Deus não é sermos meros espectadores, é sermos participantes desta obra maravilhosa. Terceiro privilégio. É um privilégio servir ao próprio Senhor e não apenas a pessoas. É um privilégio servir ao Senhor e não somente a pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Talvez foste só homens, talvez jamais serias honrado. Jamais, possivelmente, serias visto. Ou até mesmo valorizado. Mas ao servir ao Senhor nós podemos ter a garantia. Sabem qual? Que somos avaliados, sim. Ele vai dizer: servo bom e fiel. Somos avaliados, somos vistos, somos honrados e acima de tudo somos recompensados. Existe um grande privilégio de servir ao Senhor, porque Ele está atento. Ele está atento a cada obra que tu fazes com intenção de coração. Quarto privilégio. Enquanto nós servimos, nós crescemos. Enquanto nós servimos, nós crescemos espiritualmente. Enquanto nós servimos, nós somos capacitados. É uma escola da vida, onde você se matricula e se dispõe a passar pelo bom e pelo menos bom. Servir ao Senhor é uma escola de vida. Nós crescemos em maturidade. Nós crescemos espiritualmente. Provérbios capítulo 11, 25. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. Aquele que serve, que rega a obra do Senhor, que serve na casa do Senhor, que serve ao Senhor dos Senhores, escuta, não será vão. Todo o trabalho que tiverem aqui na terra, com toda a certeza, não será vão. O serviço na casa de Deus gera crescimento, gera maturidade, gera renovo nas nossas vidas. É um prazer, porque é uma escola. É uma escola. Eu não sou a pessoa que era o ano passado ou há 10 anos. Eu cresci, a idade cooperou, mas muito mais o serviço da casa de Deus. É um privilégio, meus irmãos. Quinto privilégio está em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Não voltem para trás. A intenção do autor da carta aos Hebreus é dizer aos Hebreus: meus irmãos, não voltem para a velha aliança. Não voltem para as velhas práticas. Não queiram voltar a queimar os sacrifícios. Não queiram voltar para os sacrifícios dos tabernáculos, para os sumos sacerdotes que também são pecadores, também são falhos. Não queiram voltar para a repetição de sacrifícios, repetição. Permaneçam na nova aliança, na fé que outrora confessaram. Não voltem para trás, porque os hebreus queriam deixar de servir ao Senhor. Os hebreus estavam a ser perseguidos e estavam a ser violentamente agredidos e perseguidos pelo governo, o império, a sociedade e os religiosos, as sinagogas de Satanás. Quantos estão aqui comigo ainda? E eles estavam: meu Deus, mais vale voltar para trás.
mais vale, porque aqui eu sou tão perseguido, mas o autor diz, não voltem para trás, porque Deus jamais se vai esquecer do vosso serviço, da vossa dedicação, do vosso empenho, da vossa fé. Não voltem para trás, não voltem. As velhas práticas sirvam, continuam, avancem. Nada do que é feito para Deus é em vão. Ele recompensa. Agora olhemos novamente para o texto. O texto vai dizer ainda no versículo 2. Servi ao Senhor e coloca aqui uma condição. Um estado. Com alegria. Alegria no hebraico é simcha-ha. Quem sabe hebraico, corrija-me depois no fim. Não aqui em frente às pessoas, senão fiquem envergonhados, está bem? Simcha. Tem um H-A. Pronto. Ha. Deve-se ler assim. Qual é o significado desta palavra alegria? Será só? Será que o hebraico, o original, que profundidade quer dar esta palavra? Que tipo de alegria? Basta um sorriso? Basta um Será que basta? Qual o sentido de servir ao Senhor com alegria? Lembremos que estamos a servir ao Senhor, não aquilo que fazemos, mas a quem fazemos. Ok? Então alegria, contentamento profundo. Vem cá de dentro, você está alegre desde as suas entranhas. A Bíblia refere-se muito às entranhas. Quando fala de algo, de um sentimento profundo, refere-se às entranhas. Quando você vê desde as entranhas, ou nas entranhas, uma alegria profunda. A palavra também dá a ideia simcha, no hebraico, alegria. Queres um chá? Dá a ideia do quê? Alegria, mas não parcial, não dividida, não partilhada. Servir ao Senhor com alegria, com o coração inteiro, com todo o vosso coração. Não é com parte, com 75%, não, é com todo o coração, com júbilo, com prazer interior, mas também, o sentido da palavra, é com obediência voluntária. Eu me voluntario a ser. Não é só obrigado, não, servir com alegria. A alegria aqui que o texto aponta e que o salmista quer referir não é algo emocional. Estou bem, não é algo condicional, não é algo circunstancial. Não, é mais profundo do que isso. É com todo o coração, com júbilo, com obediência. E sabem, quando nós, com o passar do tempo, ou pelas circunstâncias que nós passamos, e que todos nós estamos sujeitos a isso, por isso nós estamos aqui hoje, todos nós, para reavaliar, realinhar a forma como temos servido. Ao permitirmos que isso, andarmos nessa cegueira espiritual, servir somente por prazer interno, servir somente porque estou na escala, ou até mesmo servir porque tem que ser, nós acabamos por ficar cansados, desmotivados. É um peso. E sabem, essa cegueira, como eu falei no domingo, vai acabar por prejudicar os que estão ao nosso redor e também os que estão na nossa casa. Porque a Bíblia também diz como nós devemos servir. É uma condição. A Bíblia é um manual de condução, de conduta, de caráter, de postura. E a Bíblia diz que nós servimos a um Senhor poderoso, maravilhoso. Você sabe. Então entenda que esse Senhor não é somente poderoso e maravilhoso para realizar milagres, prodígios e maravilhas. É também Senhor e poderoso e maravilhoso quando você o serve. Então na mesma condição, ou maior ainda, quando você deseja um milagre e se prostra, se rende, se maravilha diante da presença de Deus, quando o serve, será justo fazê-lo da mesma forma. Será que nós temos negligenciado isso? A forma como servimos? Quando é Deus dá-me, nos prostramos. E é sincero. Mas quando é para servir, será que nós fazemos com intensidade? Se calhar muitos de nós ainda não entenderam que servir os pequeninos, os humildes, os pobres, os carenciados, ou até mesmo aquele que nos ofende ou machuca, nós estamos a servir ao Senhor. Talvez pensemos, não, se fosse mesmo ao Senhor,
Eu servia com eles, mas a Bíblia é clara. Quando vocês fizerem bem a esta pobre criatura, estão a fazer a mim. Quando vocês perdoarem aquilo que vos ofendeu, estão a fazer bem a mim. Quando vocês alojarem alguém ou matarem a sede ou a fome de alguém, vocês estão a fazer bem a mim. Quando vocês cuidam do tempo, quando vocês pagam o mal com o bem, vocês estão, quando dão outra face, estão a fazer por mim. Seja um tempo de realinhamento. Que nós entendamos isso. Nós não precisamos, Deus, de reconhecimento de ninguém. Escuta, servir ao Senhor com alegria se o irmão bater nas costas. Não. Servir ao Senhor com alegria, entendendo que servir ao Senhor é servir o próximo. Amém? Então eu não vou servir, não vou pôr uma condicional. O Senhor dos Senhores. Não há Trump, não há rainha de Inglaterra, rei, não há ninguém que esteja acima dele. Então não há condicionante, não há lei que te possa impedir, não podes adorar o Senhor, não há, nos céus não há. Pode até haver na terra, mas essa terra não, na terra não a cumpres de certeza. Salmo 100, versículo 2, ainda vai nos ensinar uma grande lição sobre o serviço. O serviço na presença de Deus. O texto vai dizer, apresentai-vos diante dele. A Bíblia, quando nos fala e quando nos instrui a servir o salmista, vai dizer, não é só façam. Não está lá a dizer façam diante dele. Certo? A Bíblia diz, apresentai-vos diante dele. O texto não vai dizer, façam somente diante dele. O texto vai apontar por uma entrega pessoal, uma próxima. Façam, apresentem-se, apresentai-vos diante dele. Exemplo, ele está aqui. Você coloca aqui. Quando já viram aquele vídeo no YouTube, o camarada vai despejar o lixo e Jesus anda com ele, vai passear na ponte e Jesus está com ele. Fantástico. É um bom exemplo de serviço ao Senhor. O Batista colocou aqui, ele veio contigo, mano, ele ajudou, ele estava contigo. Apresentai-vos, é uma entrega pessoal. Escuta, carregas ele, anda Jesus, eu carrego com uma mão, tu carregas com outra. É uma consagração total, é uma entrega, escuta, há uma envolvência. Servir ao Senhor é isso, é em tudo aquilo que vais fazer, estás a viver Jesus. Escuta, nos kids, os miúdos estão a pular, a trepar paredes, meu Deus do céu, tu com Jesus, saca aquela dali. Jesus, cuidado, o Vini bateu contra a porta, foi contra alguém? Cuida dele, Jesus, agora que eu tenho que cuidar aqui deste. Meu Deus do céu, olha aquilo, Jesus, com envolvência, com coração, uma entrega pessoal. Mas também o Salmo vai nos dizer que servir ao Senhor nasce de uma identidade. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quando nós decidimos servir, nós pertencemos a alguém. Quando você decide servir, dá a ideia de pertença. O salmista está a dar uma ideia. Somos ovelhas do seu pasto. Você não é uma ovelha. Quando decide servir, não continua uma ovelha desgarrada, apesar de muitas vezes rebelde. Somos seu povo. Somos suas ovelhas. Nós servimos por quê? Porque pertencemos. Nós servimos porque fomos aceitos. Escuta, aqui Deus aceitou-nos para podermos servir. Nós trabalhamos porque já fomos aceitos. Então lembra-te, antes de seres servo na obra, já és feito filho. Para concluir, que entendamos nesta noite, que refletamos nesta noite sobre este convite gracioso que Deus nos fez, com tantos privilégios. Citei 5, mas com toda a certeza existem muitos mais, e a Bíblia poderá comprovar isso. Mas dentro dos 5 nós lemos
meditamos nesta noite, que nós entendamos e que possamos valorizar este convite precioso nas mais diversas áreas de serviço aqui na igreja, que nós nos alegremos, que nós entendamos dos privilégios, da alegria, da essência que é servir ao Senhor. Que privilégio é esse, Senhor? Que em nome de Jesus o meu desejo e a minha oração é nesta noite. Eu amo ver o povo quando sorri, se alegra. Amo. Gosto de ver o povo alegre, a dançar. Às vezes olho para este canto, agora tenho-me motivado e inspirado muito. Quando os miúdos estão aqui a louvar e a adorar, gosto. Sinto-me... E gosto de ver quando as pessoas estão a sorriso no rosto, estão a sentir a presença, gosto. Mas eu não quero pedir somente sorrisos, eu quero pedir uma profundidade. Quero que em nome de... Peço ao Senhor em nome de Jesus. Sabem, aquilo que faz com que os ramos deem fruto é a seiva. O serviço na casa do Senhor vai ser feito com excelência quando houver alegria no teu coração. A seiva vai ser a alegria do Senhor. Bianca, estás a enviar os e-mails? Aleluia. Eita glória. O cara vem para o ensaio, chega atrasado aqui, é uma casta só com jejum e oração. O atraso é um espírito. Deve ser um atrasado qualquer lá do inferno. Um atrasado. Chegou, mas é como ao Senhor, aleluia. E o cara atrasou porque esteve no trabalho até às tantas, mas ele está na vibe. E tá glória, vou chegar e vai... Aquela unção, a unção dele que envolve, que não depende só de um, depende da equipa, depende de todos nós. Servir ao Senhor com esse sentimento. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Eu vou chamar alguns irmãos para orarem. Vamos ficar de pé. A equipa de louvor pode subir. Vamos ter só um tempo de realinhamento em oração. Você que está em Moçambique, Madrid ou Brasil, no seu lugar, pense como é que tem servido ao Senhor, como está o seu coração, a sua intenção, a sua motivação, a força, o ânimo. E que em nome de Jesus, nesta noite, possa haver um realinhamento, possa haver aquela inspiração dos céus, para que nós tenhamos a verdadeira motivação que só pode vir do Senhor. Amém? Eu vou orar. Tem um micro aí para mim? Para eu depois poder... Pega ali no Francis. Se faz favor, João. Quantos desejam aqui servir ao Senhor com o sim, chá? Lembram-se? É isso, não é? Diz lá aí para ouvir. E o que é que significa? Mas qual é o... Profundidade, coração completo, pleno. O sim, chá seja derramado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que já este domingo, o pessoal do MOC vai estar vibrante ali. Eu até vou ter que dizer para a pessoa, atenção aí, calma aí, o cara de entrar no manto. Calma, tanto sim, chá não, calma. O louvor vai... O pessoal técnico ali está a servir com tanta alegria, com tanta devoção, os líderes de GU vão tirar essa mania de sentarem lá atrás e vão sentar, só querem estar aqui no altar. Pá, calma, mano. Calma. Vai ser difícil de conter. Eu creio que a alegria vai ser difícil de conter. Em nome de... Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Desde o mais introvertido ao mais extrovertido, que o sim-chá do Senhor esteja sobre a vossa vida em nome de Jesus. Que as vidas sejam contagiadas, as visitas sejam contagiadas. Que não sejamos só uma igreja que ama, mas uma igreja que se alegra na presença do Senhor. Uma igreja que se alegra em momentos, nas provas, na provação. Eita, o sim-chá. Sim, chá, Senhor. Sim, chá. Tá sem pão na mesa, sem arroz, sem feijão, muito menos picanha. Sim, chá, Senhor, com alegria, com profundidade. Eita, papai.
Pai, em nome de Jesus, Deus. Não seja só expressividade, não seja só, Deus, salto. É bom saltar na presença do Senhor, é bom sorrir na presença. Mas não queremos só isso, não queremos só emoção. Queremos profundidade no serviço, Deus. Pai, eu oro para que os servos que costumam estar na cafetaria, as equipas, o cinchar de Deus esteja sobre eles. A alegria do Senhor esteja sobre eles. Uma alegria profunda, plena, autêntica, maravilhosa, poderosa. Em meio aos louvores, na equipa de louvor, nos levitas, o cinchar de Deus seja sobre eles. Que haja alegria contagiosa, Pai, contagiante, Deus, em nome de Jesus. Pai, nas equipas do MOC, Deus, em nome de Jesus. O cinchar de Deus em cada equipa que serve, Deus, que lava, que limpa, que varre, Pai, com muita alegria, Deus. Os boas-vindas, Deus, em nome de Jesus. O cinchar de Deus na dança, Deus, na intercessão, Deus. Pai, intercessores cheios da alegria do Senhor, líderes de grupos unânimes, cheios do cinchar de Deus, em nome de Jesus, cheios de alegria, cheios de devoção, cheios de amor, em nome de Jesus. Renova em nós, Deus, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria, Deus, de bendizer o Senhor, de servir uns aos outros, amar uns aos outros, edificar a vida uns dos outros, proteger a vida uns dos outros, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Espírito Santo de Deus, nós levantamos agora como igreja do Senhor um clamor santo aos céus. Nós queremos ser como servos, igual o Senhor foi, Jesus. Queremos lavar os pés uns dos outros. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que haja um coração puro e mãos limpas, Espírito Santo. Deus, nós queremos servir com perfeição na casa do Senhor. Espírito Santo, que as nossas limitações sejam deixadas de lado e apenas prevaleça a glória do Senhor através de nós. Espírito Santo de Deus, que não seja a nossa essência, que não seja a nossa soberba, o nosso ego, o nosso orgulho, mas que seja a humildade de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que seja maior.